E agora, ó, diretamente aqui do aeroporto de Santos Dumont, trazendo detalhe da chegada do Flamengo. Flamengo que está embarcando nesse momento agora para o jogo importantíssimo no Campeonato Brasileiro contra o Santos. O jogo contra o São Paulo, perdão, no estádio do Santos. Jogadores embarcando no tradicional vermelho e preto. O ônibus azul ali é aquele tradicional ali da comissão técnica, onde fica a comunicação do Flamengo, dando uma corridinha aqui para a gente não perder nenhum detalhe desse ônibus. A gente acompanhando aqui desde o início, desde a chegada aqui. Estão dando uma corridinha aqui só para a gente aproximar mais próximo aqui, ter a imagem no detalhe. Esse é o ônibus do Flamengo chegando aqui no aeroporto do Santos Dumont. Flamengo vermelho e preto, o ônibus vermelho e preto do Flamengo. Ali está Felipe Luiz, jogadores relacionados para o jogo. Seguido ali também da comunicação do clube no ônibus azul. Jogadores partindo ali, ó. Ônibus vermelho e preto, aquele tradicional, entrando no carga e descarga aqui do aeroporto de Santos Dumont. No detalhe para vocês, o ônibus do Flamengo ali, fazendo aquela tradicional curva. Jogadores ali, ó, estão ali, ó, no aguardo, só esperando. Jogadores agora estão no aguardo ali para entrar no cargas e descarga aqui do aeroporto do Santos Dumont, perdão, aeroporto localizado aqui no centro do Rio. O Flamengo está entrando por um local ali alternativo, podemos dizer assim. Jogadores entrando ali, ó, local conhecido como cargas e descargas aqui do aeroporto de Santos Dumont, localizado no centro do Rio. O centro do Rio aqui está bem em frente ao centro, Zona Sul, aterro do Flamengo. Então, esse é o embarque do Flamengo rumo a São Paulo. Flamengo que briga ponta a ponta ali com o Palmeiras pelo título do Brasileirão. O Flamengo está ponta a ponta ali disputando e querendo esse título, querendo essa briga ali. Então, trazendo no detalhe aqui os dois ônibus do Flamengo bem de perto aqui agora, ó, bem próximo ali, ó, vermelho e preto, que vem com os jogadores. E logo em seguida vem o ônibus azul, agora segurança aqui do carga e descarga fechando aqui. Agora não vamos conseguir ver os jogadores por conta da segurança aqui do aeroporto, mas esse aqui foi o embarque do Flamengo rumo a São Paulo para o jogo contra o São Paulo, jogo que acontece amanhã na Vila Belmiro, jogo às 9h30 da noite na Vila Belmiro. Então, esse aqui é o embarque do Flamengo exclusivo aqui no Coluna do Fla. Fala, galera ligada aqui no Coluna do Fla, diretamente aqui do embarque do Flamengo, onde aconteceu a viagem, né, a chegada da delegação do Flamengo rumo à capital paulista, onde o Flamengo enfrenta o São Paulo amanhã. O Flamengo enfrenta o São Paulo amanhã às 9h30 da noite no estádio da Vila Belmiro pela 32ª rodada do Brasileirão. E o Coluna do Fla, como de costume, como sempre, marcou presença aqui diretamente em loco, aqui no aeroporto Santos Dumont. Um voo que não é tão convencional, o Flamengo que não costuma viajar pelo Santos Dumont, mas hoje a logística do Flamengo acabou sendo por aqui. O Flamengo costuma viajar sempre ali pelo Galeão, que se localiza ali na Ilha do Governador, né, no Rio de Janeiro, uma zona ali um pouquinho afastada daqui onde é o Santos Dumont. O Santos Dumont é aqui no centro, Zona Sul. Então, o embarque do Flamengo aconteceu de forma tranquila aqui pela tarde desta terça-feira. Jogadores passaram aqui naquele tradicional ônibus vermelho e preto. Jogadores entraram pela porta alternativa aqui, portão de carga e descarga aqui do Santos Dumont, para evitar o tumulto, até por conta do aeroporto aqui ser um pouquinho menor, não ter tantas saídas. E uma chegada do Flamengo a gente sabe que pode influenciar bastante no desempenho, assim, no dia a dia de algum lugar, e principalmente aqui no aeroporto, que cercado também de turistas, galera que chega aqui, turista, voos também nacionais também chegam aqui. Então o Flamengo entrou pela saída alternativa de forma tranquila.
os jogadores naquele ônibus vermelho e preto, quanto seguranças, médicos, comissão técnica, comissão do clube, marketing, vieram no ônibus azul que vem logo na sequência. Jogadores viram alguns torcedores, tiveram contato com alguns fãs, porém superficial, diferentemente do que acontece no Galeão, onde os torcedores, né, a imprensa consegue ver a descida dos jogadores. Então foi um embarque bem tranquilo e o Coluna do Fla trouxe tudo aqui em primeira mão, exclusivo, para você acompanhar. Você que sabe, segue aqui o nosso conteúdo, sabe que falou de Flamengo, Coluna do Fla está presente. Agora falando um pouquinho de campo e bola, o Flamengo soltou a lista de relacionados e surpreendeu com os retornos ali de Everton, Cebolinha e Carrascal, jogadores que eram até incógnita para essa reta final de temporada. O Carrascal que se recuperava ali de um edema ósseo, enquanto o Cebolinha teve uma lesão no quadril. Mas ontem no CT do Urubu, a imprensa pôde acompanhar ali alguns minutos do Cebolinha, camisa 11, chutando, treinando finalização ali, disputando ali com Matheus Cunha. E hoje apareceu na lista de relacionados, jogador super importante para essa reta final do Flamengo, mais uma opção para o sistema ofensivo do clube, enquanto o Carrascal, que é um dos destaques recentes do Flamengo, jogador que vem destacando mesmo, sendo importante ali junto com a Arrascaeta, seja no meio, seja na ponta, um jogador super polivalente ali, bem útil ao Felipe Luiz, jogador que teve uma rotação errada ali no jogo contra o Mirassol, mas se recuperou rapidamente. Cada jogador nessa situação se recupera de uma forma, mas no caso do Carrascal, o Felipe Luiz teve logo o jogador à disposição e está relacionado para esse jogo contra o São Paulo no estádio da Vila Belmiro, no estádio do Santos. A tendência, se a gente parar para analisar, a tendência é que o Carrascal volte a ser titular nesse time do Flamengo, jogador que é uma das peças importantes do Felipe Luiz nesses últimos jogos, enquanto Everton, Cebolinha deve aparecer com opções, como opção no banco de reserva. É uma situação que já mostrou ser bastante útil para o Flamengo, principalmente no jogo onde ele se lesiona, que ele entra ali contra o Botafogo, em poucos minutos inicia uma jogada, o jogador inicia uma jogada pelo lado esquerdo de ataque do Flamengo, acha o Pedro toca para o Luiz Araújo e marca um dos gols do Flamengo contra o Botafogo. Então o Flamengo cada vez mais reforçado e indo para cima desse jogo que é super importante para as pretensões do Flamengo. Super importante mesmo. E agora falando um pouquinho dos desfalques do Flamengo, desfalque do Flamengo fica por conta de Everton Araújo, que foi expulso numa decisão ali do árbitro que foi no VAR e optou por expulsar o jogador. O mesmo critério não foi jogado, não foi utilizado principalmente em alguns jogos e jogos do Palmeiras, uma situação bem parecida ali com Gustavo Gomes no jogo contra o Cruzeiro. O árbitro na época lá marcou, deu só amarelo, deu a falta, mas deu amarelo, enquanto com o Flamengo ele foi no nível extremo e expulsou o Everton Araújo. Então ele é desfalque por esse jogo. Mesma coisa do Bruno Henrique, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Então são duas baixas. E para finalizar, o atacante Pedro. Pedro que vem mostrando melhorias, o braço dele já mostrando sinais de cicatrização, aparecendo já um calo ali que é importante para a diminuição das dores do atleta. Então uma situação onde o Flamengo trata com bastante otimismo esse retorno do Pedro e também já um plano B, caso o Pedro não consiga ter os 100% ali de movimento no braço. O Flamengo já estuda 2 tipos de tipóias ali para utilizar nesse jogo, principalmente da final ali da Libertadores contra o Palmeiras. O Flamengo só precisa pedir autorização para que a Conmebol aceite e caso o Pedro precise usar essa tipóia ali, esse acessório, esse equipamento, que a Conmebol libere para o atacante estar em campo. E ele Ortiz também é desfalque, jogador que jogou no sacrifício aí os últimos jogos, e o Flamengo vem tendo um preparo especial ali com ele. O mesmo acontece com o Jorginho, que são peças importantes nesse time titular do Flamengo. Então é isso, galera. Tudo que você quiser saber de Flamengo, acompanha aqui com o Coluna do Fla, que é a cobertura, a transmissão, a live mais rubro-negra da internet. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar bastante e espalhar esse conteúdo para geral. Saudações rubro-negras!